Olá, tudo bem? Boa noite. O Influenciadores de hoje vai decolar com Eduardo Sanovitz, presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR. Ele conversa conosco daqui a pouco, aqui na TVC. O Influenciadores recebe hoje uma das autoridades do setor aéreo no Brasil. Ele é graduado em História, mestre e doutor em Ciências da Comunicação e ainda professor doutor do curso de Turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a Universidade de São Paulo. Por mais de 3 anos foi presidente da Embratur, por isso é reconhecido como um dos principais profissionais em turismo de eventos e negócios do Brasil. E a convite das empresas nacionais de aviação, preside desde agosto de 2012 a ABAR, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Aqui ao meu lado, Eduardo Sanovitz. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao Influenciadores. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar no Ceará de volta num momento de celebração para a aviação e para a economia do Estado. Por isso que a gente pode dizer que a aviação brasileira tem, digamos, voltado a esquentar as turbinas nos últimos meses? Eu diria que aqui no Ceará, sim. Isso não está se repetindo no Brasil inteiro da mesma forma e acho que isso vai ser uma parte importante aqui da nossa conversa. Com certeza, a gente vai conversar muito sobre isso ao longo do Influenciadores de hoje. Mas a gente vê o senhor falar com muita propriedade sobre a aviação, mas talvez quem esteja em casa nem imagina que o senhor se graduou em História ainda na década de 80. Naquela época, você imaginava que um dia iria trabalhar no setor aéreo? De jeito nenhum. Eu, quando me formei, o que eu vislumbrava como carreira é ser professor de História. Que no fundo é o que eu sou na vida, né? Professor. Mas aí a vida foi me levando e logo depois que eu me graduei, eu morava na Baixada Santista. O senhor é de Santos? Eu sou de Santos, sou da região de Santos, no litoral de São Paulo, né? Terra do Pelé, hoje para os jovens mais conhecidos como terra do Neymar. Né? Mas, não é mais a terra do Pelé. Não é mais a terra do Pelé, no meu tempo era. Eu me formei em História na região, me formei na USP, na Baixada, retornando à região, uma melhor possibilidade de emprego foi a COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. Sim. E lá, como eu era professor, eu fui para a área de RH. E acabei na área de treinamento, organizava aulas e tal, e comecei a organizar palestras, seminários, porque um pequeno curso para chefe de turno na COSIPA era um congresso de 1.200 pessoas, tá certo? Então, eu retomei algo que eu já tinha gostado muito na universidade, que era organizar evento, trabalhar em evento. Isso pautou minha carreira. Pouco tempo depois, eu acabei me envolvendo com a área de eventos na Prefeitura de Santos, passo a área de turismo, fui diretor de turismo em Santos, já estava começando a me interessar pelo mestrado, fui para a Espanha, fui trabalhar em Barcelona, no Convention Bureau de Barcelona, onde entendi o que era um programa de captação de eventos importante numa região. E aí nada melhor do que Barcelona, que é uma das grandes cidades, referência em turismo mundial. E naquele momento era já o pós-Olimpíada. Portanto, a cidade já vivia um programa implantado e maduro de captação e promoção de eventos. Volto para São Paulo, fui dirigir o Convention Bureau de São Paulo. Depois disso, fui dirigir o ANB, o pavilhão de eventos, depois a Embratur. Depois vim de volta para o setor privado, dirigi a antiga Reed Exhibitions Alcântara Machado, que é a maior empresa organizadora de feiras do planeta. Sem dúvida. E aí tive experiências inesquecíveis, né? Com o Salão do Automóvel, com Feira da Construção Civil, com a mecânica, com, enfim, eventos que são memoráveis até hoje. E desde 2012, como o turismo entrou na minha vida há mais de 30 anos, desde 2012, com foco especificamente voltado à aviação. Então, você vê que é uma história em que a única palavra que nunca constou dela foi rotina. É verdade, mas a gente vai falar mais sobre esse importante ano de 2012 na tua trajetória, mas a gente vê que a cidade de São Paulo foi decisiva para o desenvolvimento da tua carreira, ou seja, foi um laboratório, mas foi lá também que você acabou se fortalecendo enquanto profissional do setor. Claro. São Paulo, por conta da formação histórica da economia brasileira, é o centro econômico do país, né? Então,
Esse segmento no qual eu investi mais tempo na carreira, o turismo de negócios e eventos, tem em São Paulo a sua grande caixa de ressonância. Sim. Veja que 76% da ocupação hoteleira da cidade de São Paulo se dá por negócios e eventos. E eu creio que até o negócios é um pouco exagerado nesse cálculo, porque as pessoas preenchem lá aquele questionário do hotel. Por que você está aqui? É negócios. Ele é do setor couro calçadista. Por que ele está lá em janeiro? Porque tem a Coromoda, que é a feira do setor. Né? Então, São Paulo foi onde eu pude exercitar uma relação muito forte, não apenas com o setor de feiras, mas com congressos, convenções, seminários e principalmente algo que eu reputo como vital no turismo brasileiro, que é a unidade, a articulação disso com produção cultural. Né? Eu creio que São Paulo é uma cidade que se consolida como um destino turístico, não por suas belezas naturais, não por atributos que Deus lhe tenha dado, mas por uma obra humana, por uma obra de construção humana, que é a produção cultural que a cidade tem. E aí você pode ler isso como produção gastronômica, de moda, de música, de teatro, nas suas várias facetas. E é por isso que as pessoas vão de segunda a quinta-feira a uma Feicom, um salão do automóvel, uma Coromoda, e esticam no fim de semana. E foi nisso que eu mergulhei por anos da minha vida. Já faz parte do DNA da cidade de São Paulo, inclusive, né? Agora, foi essa experiência prática, digamos, que também te incentivou a buscar o mestrado em turismo e lazer? Foi. O meu mestrado, ele está muito focado no que foi a experiência de Barcelona, que é uma experiência que, guardadas as proporções, se assemelha de São Paulo. Por quê? Porque uma cidade industrial, como é a Barcelona pós a década de 30, uma cidade que tem o seu acesso ao mar fechado na ditadura franquista, portanto se volta para dentro, deixa de exportar e importar, cresce muito fechada, né? Muito como resultado daquele momento político da Espanha nos anos 60, 70. Quando acaba a ditadura franquista, o fascismo vai embora, você tem a retomada democrática, Barcelona se abre ao mundo e rapidamente constrói a candidatura a 2 eventos. A Copa do Mundo, as pessoas se lembram muito da Olimpíada, mas se esquecem que houve a Copa do Mundo de 82 também. E que Barcelona foi um centro, aliás, onde o Brasil jogou e teve uma das suas derrotas mais horríveis, o famoso desastre do Sarriá. Uma das mais icônicas, eu diria. Exatamente, né? Toninho Cerezo chorando no meio do campo, quando o cara passa a bola por ele. Mas Barcelona, portanto, se reconstrói a partir de eventos. Então, ter ido a Barcelona, conhecido o Convention Bureau em Barcelona, marca a minha carreira profundamente. Eu tenho uma visão do que era promoção, do que era marketing, do que era articulação desses setores, que naquele momento não se praticava no Brasil. O Brasil, nos anos 90, se você pegar a Embratur, por exemplo, era um país que pensava em turismo de lazer, sustentado por agências de viagem, focado no binômio sol e praia, usando de maneira vergonhosa o corpo feminino como ícone de promoção. Ou seja, totalmente distorcido. Isso é o turismo brasileiro dos anos 90, não é tão longe assim. Verdade. Certo? Embora seja no passado, não é tão longe assim. É um passado recente, na verdade. Gente muito famosa, hoje disputando até governo de estado, fez ícone, fez propaganda turística do Brasil usando o corpo de mulher, tá certo? Estou falando do meu estado de São Paulo. Então, Barcelona me mostrou como isso podia mudar. Então, marcou muito a minha carreira. Quando eu volto ao Brasil, assumo uma função dirigente no Convention Bureau de São Paulo e isso me permitiu participar de programas icônicos. Por exemplo, a abertura do comércio aos domingos. Foi um programa que o Convention Bureau de São Paulo liderou. Se você, eu imagino que os nossos ouvintes aqui no Ceará talvez se lembrem, que antigamente, se você ia ao shopping no domingo em São Paulo, estava aberto o cinema, a área de alimentação. Né? Você não tinha lojas. E as pessoas ficavam muito frustradas, porque ficavam durante a semana trabalhando, não podiam desfrutar a cidade, e no fim de semana, o que era mais importante, que era a produção industrial da cidade, não estava disponível. Né? Aí, o Convention Bureau conduziu uma parte dessa ação e hoje ela está. E aí a história a gente vê que é um divisor de águas até na história da cidade. Né? Completamente. Agora, a gente fala muito de Convention Bureau, fala de São Paulo. Como é que foi assumir um outro desafio, não de gerir o turismo apenas de um estado, mas de gerir o turismo de todo um país? Mas
Como é que você recebeu? Você lembra do dia que você recebeu esse desafio, esse convite, Eduardo? Eu lembro. É icônico porque muitos não sabem, eu sou sobrevivente de um câncer. Em 2002 eu fui diagnosticado com linfoma, tipo B. Estava em quimioterapia, presidi o AMB, estava fazendo quimioterapia, careca, 20 quilos mais gordo, vermelho de Momento remédio. difícil da tua vida. E eu recebo o convite, por meio do ministro Maris Guia, para assumir a Embratur. Ele me convida para ir a Brasília almoçar um dia com ele. E eu sento com ele 12h30, ficamos até quase 3 horas da tarde conversando, e eu levantei da mesa convidado para presidir a Embratur. E ele me dizia o seguinte: olha, Eduardo, eu soube de você por meio de amigos na hotelaria paulista, dizendo que, puxa vida, você depois do Birô passou pelo AMB, eu tinha passado 2 anos no AMB, e você tinha reconstruído uma empresa que estava quebrada. Aí eu falei, ministro, eu creio que se nós vamos ter um Ministério do Turismo, que não havia Ministério do Turismo no Brasil. Até 2002, turismo era vírgula ou preposição, era esporte e turismo, indústria, comércio e turismo. Não se levava isso a sério, o que era um crime contra, inclusive, estados como o Ceará, como o Nordeste, que tem aqui no turismo uma pauta forte. Que vivem muito do turismo. Claro, e aí a Embratur precisava ser remodelada. Então a minha grande tarefa foi transformar a Embratur, que cuidava de evento nacional, de festa do peão, de classificação de hotel, de estrelinha em porta de ônibus, que não agrega um passageiro a nada, de tirar a Embratur disso e transformá-la na unidade de promoção comercial no exterior. Eu fiz essa transição, crio o Plano Aquarela, a marca Brasil, que até hoje são usadas. Sim. Então foram 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses bastante ricos. Eu trago essa história com muito orgulho, que já foi tema da minha tese de doutorado. O mestrado foi sobre Barcelona, o doutorado foi uma proposta que eu escrevi um pouco antes de sair, que era uma proposta de fechar a Embratur e transformá-la numa agência de promoção, a exemplo do que eu havia visto ocorrer na Espanha e na França. Hoje a Embratur funciona de maneira, digamos, eficaz? Não. A Embratur bateu no seu limite há mais ou menos 12, 13 anos. Foi por essa constatação entre 2005 e 2006 que nós propusemos a revisão do processo. Mas depois, os sabores e dissabores da disputa conceitual em Brasília acabaram não permitindo que esse programa andasse, e hoje eu diria que você tem gente muito esforçada na Embratur, gente muito séria, mas a estrutura não dá mais conta da complexidade que é a promoção turística nos dias de hoje, com as novas mídias, as novas tecnologias, com um consumidor mais ativo, com empresas muito mais competitivas, enfim. Existem temas nos quais a estrutura, o aparato estatal, não tem como enfrentar. E toda essa trajetória construída ao longo de vários anos acabou te rendendo um convite em 2012. Que convite foi esse? Foi um convite da aviação brasileira para enfrentar um problema. Qual era o problema? Em 2002, começa a política de liberdade tarifária no Brasil. Se a gente andar um pouquinho para trás, até 2002, passagem aérea no Brasil era tabelada. Então, São Paulo-Fortaleza custava, sei lá, seus 800 dinheiros. Só ida, não importa se, exato, não importa se de manhã, de noite, terça, quinta, o que fosse. O mundo inteiro migrou para a liberdade tarifária entre os anos 70 e 90. O Brasil, em 2002, começa esse programa. De 2 para frente, o que ninguém havia previsto é que, além da liberdade tarifária, que permite, portanto, competição entre as empresas, cada um podia cobrar o que quisesse, você também teria um programa de inclusão social, aumento de emprego e renda, que foram os anos mais importantes, 2003, 2012. Então, as pessoas com mais dinheiro no bolso, os preços indo para baixo, o que acontece? A tarifa média veio de 700 para 350 reais, que hoje é 357. E nós saímos de 30 milhões de passageiros ano para 104 milhões de passageiros ano. Só que tivemos um problema. Os aeroportos e a infraestrutura eram desenhados para 38, 40 milhões. Então, quando chega em 2008, 2009, a experiência de viajar de avião, que era glamurosa, bonita, agradável, passou a ser um tormento. E a aviação passa a ser responsabilizada por algo que ela não tinha como resolver, porque a empresa aérea não administra aeroporto. Sim. A empresa aérea não cuida da lojinha do pão de queijo, não cuida do acesso das avenidas ao aeroporto ou do metrô que devia chegar lá.
mas começa a ser esse setor responsabilizado por esse tema e não tinha uma estrutura que respondesse. Aí as empresas aéreas, então, me convidam para desenhar uma resposta, dado que nesses anos todos, no fundo, que eu me especializei foi em promoção e marketing, tá certo? E aí eu desenho essa ideia de uma entidade, faço essa proposta, e, bom, então você vai dirigir a entidade. Me convidam para dirigir a entidade, e aí eu recebi o convite, fiquei honrado, porque eu creio que são 4 empresas das mais competitivas que o país tem. As 4 empresas aéreas que hoje atendem o Brasil são um orgulho para esse país. Sim. Pouquíssimos países do mundo têm 4 empresas aéreas competitivas. Fortes. Que a menor tem 15% do mercado, né, que é a Avianca. A Azul tem quase 19%, a Latam hoje gira em torno de 32%, 33%, a Gol em torno de 35%, 36% de mercado. Empresas que faturam juntas 40 bilhões de reais, empregam 60 mil pessoas diretamente e pouco mais de 1 milhão de pessoas na sua cadeia produtiva. Então, é um setor vital para o país. Se você imaginar que ninguém chega de Fortaleza a São Paulo no mesmo dia se não for de avião, não é? Esse é um país no qual, se não for o avião, não tem verdura no Amazonas, não tem televisão no Rio de Janeiro, porque as verduras no Amazonas chegam de avião e a televisão no Rio vem de Manaus. É verdade. Eduardo Sanovitz, presidente da ABART, hoje aqui no Influenciadores. Não sai daí, a gente volta já.